E bateu completamente o desespero aí nos bolsonaristas. Olha, o bolsonarismo está prestes a perder aí um dos seus maiores pilares de desinformação e de ali cometer todo tipo de crime na internet, que é o Twitter, agora chamado de X. O Twitter era uma rede social que até meados de 2023 a esquerda ganhava da extrema-direita lá. Inclusive, eu cheguei a falar aqui algumas vezes que era a única rede social em que a esquerda dava uma surra na extrema-direita, e tenho até orgulho de falar que eu era uma das pessoas, se não a pessoa de esquerda que tinha maior alcance lá no Twitter em 2022 e boa parte de 2023. Depois, o Elon Musk comprou a plataforma e tudo mudou. Ele passou a usar o algoritmo para beneficiar a extrema-direita. Eu parei até de postar lá, faço um post por dia, às vezes 2 ou 3, praticamente não posto lá. Hoje eu não estou nem no top 20 aí de maior alcance na esquerda, porque não uso muito a plataforma. O que acontece é o seguinte: todo tipo de crime passou a ser cometido lá. Já denunciei aqui no Plantão Brasil que eu fui ameaçado de morte, fizeram contas com o meu nome, com a minha foto, se passando por mim, usando a minha cara, fazendo vídeos com inteligência artificial, alguns até com a minha voz, com discursos que eu não falei, até com discurso nazista, com coisas assim, cometendo crimes assim, como se fosse eu. Chegaram até a ameaçar de morte um deputado, usando a minha cara. O deputado achou que foi eu e falou que ia atirar em mim. Esse tipo de coisa começou a acontecer, e quando você denunciava na plataforma, os funcionários de extrema-direita escolhidos pelo Elon Musk, que é um dos maiores amigos aí e aliados do bolsonarismo, eles simplesmente não faziam nada. Chegou a acontecer casos, eu vou te dar um exemplo aqui, que foi um exemplo notório que aconteceu nas últimas semanas, de que uma pessoa sofria racismo e ela denunciava o racismo e não acontecia nada. E aí, quando ela xingava o racista de racista, ela que era banida do Twitter. Aí o Levi Kaique Ferreira, ele falou aqui, ó, olha, meu amigo Matheus Pinto denunciou um perfil aqui no X que chamou ele de preto imundo. O perfil não sofreu nenhuma punição. Já ele foi banido por chamar o cara de racista imundo e não conseguiu a conta de volta até hoje. Entende o que o Elon Musk quer fazer? Liberdade para quem? O Felipe Neto também deu um exemplo. Aí ele fala, olha, um perfil chamado Adolf88 Hitler, 88 é um símbolo nazista, aí ele diz, publicou que travesti bom é travesti morto. O post foi denunciado ao X do Elon Musk, que respondeu dizendo, nós determinamos que não há violações das nossas regras neste comentário. Isso acontecia também quando eu denunciava qualquer pessoa aí que me ameaçava ou fazer alguma coisa. Pois bem, o que acontece é que o Supremo Tribunal Federal mandou as redes sociais tirarem do ar perfis de bolsonaristas que seguiam fazendo ataques à democracia. Pois bem, se eu quero denunciar alguém nesse caso aí, por exemplo, o caso aí do Felipe Neto, o caso aí que o Levi Kaique falou, as pessoas deveriam ir à justiça, aí tem que pagar um advogado. Quando eu vou falar com o advogado falando, olha, estão usando aí o meu nome e tudo mais, cada um dos processos custa 2, 3 mil reais. Aí você fala, caramba, são 20 processos, eu vou gastar 40, 60 mil reais. Pra quê, né? Para demorar meses, talvez anos, para identificar a pessoa, para ver se vai acontecer alguma coisa. Quando tirar do ar o post, o estrago já está feito, quer dizer, fica naquela, né? Aí o que acontece? No caso do STF, já é mais rápido. O Alexandre de Moraes, ele usa o inquérito das fake news e ele manda retirar as postagens golpistas ou com ameaças aí à democracia do Brasil. E aí ele mandou a rede social do Elon Musk tirar essas postagens, e o Elon Musk não fez. Ele simplesmente descumpriu ordens judiciais do Brasil. O Elon Musk, que ele ajudou o governo a ditadura da Arábia Saudita a identificar opositores que não cometeram crime algum para que eles fossem presos e torturados e mortos, ajudou aí o governo de extrema-direita da Índia e outros governos, ele ajuda sempre. Mas o do Brasil não, porque ele é amigo dos bolsonaristas. O Elon Musk, que olha só, tem um post dele aqui de 2022, quando ele ainda não era dono da plataforma, em que uma pessoa falou para ele assim, em inglês, falou assim, quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler e traduzir para você, viu? Tá aqui em português a tradução do que ele falou. Alguém falou, muitas contas no Brasil estão sendo arbitrariamente e ilegalmente suspensas pelas cortes. Como isso vai ser nesses casos? O Brasil vive uma ditadura do judiciário contra os conservadores. Aí o próprio Elon Musk respondeu, como pode ser ilegal e pelo tribunal? O Twitter deve obedecer às leis de cada país ou será fechado. Isso foi em 24 de novembro de 2022. Aí tá aqui notícia, ó, o X-Man da rede social do Elon Musk
derrubar posts. E a empresa obedece. Isso foi em 2024. Ele também fez a mesma coisa, faz na União Europeia, faz em todos os países. Pois bem, no Brasil, não. Não fez. Então, o STF passou a multar o X, só que o X não tem contas bancárias no Brasil. Para piorar, ele fechou o escritório da empresa no Brasil. Para piorar, eles pararam de receber intimações. Se não tem escritório, quem é que vai receber a intimação da justiça? E as multas? O Alexandre de Moraes ordena aí multas de 100 mil reais por dia, por perfil que não for, por ordem que não for cumprida, tudo mais. As multas não eram cumpridas. Eis que o Alexandre de Moraes notificou o Elon Musk via Twitter, lá no X ele notificou, o Elon Musk deu ciência via Twitter, os advogados vão ficar uma fera, né? O cara foi lá e deu ciência, você podia ignorar, mas não, você foi lá e respondeu, agora tá ferrado. E aí, ele tinha 24 horas para fazer algo, ou o X sairia do ar. O que acontece é que para sair do ar demora aí algumas horas ou alguns dias até que o STF comunique a Anatel comunique as operadoras, aí saia do ar. É um processo um pouquinho demorado. Mas enfim, passou o prazo, o Elon Musk falou que não vai fazer, falou que isso é uma ditadura, tudo mais, xingou Alexandre de Moraes de todos os nomes, e os bolsonaristas, como está no fim da plataforma, eles estão pensando o seguinte: nossa, agora eu posso fazer o que eu quiser e eu vou ficar impune. E passaram aí, incentivados pelo Elon Musk e pelo bolsonarismo. Lembremos que quem foi o primeiro a incentivar a metralhar opositores foi Jair Bolsonaro. Quem ficou anos falando sobre isso, inclusive quando era presidente, foi Jair Bolsonaro. Tem que matar os opositores. Então, incentivados pelo chefão da quadrilha e agora pelo trilionário aí, Elon Musk, eles passaram a quê? A ameaçar o Alexandre de Moraes. Passaram a fazer todo tipo de ameaça ao Alexandre de Moraes, assim, coisas gravíssimas. Uma das pessoas aqui, ó, esse cara aqui, ele é um dos que ataca a mim e ao Vinícius Bettiol, principalmente a nós dois. Aí ele falou assim, ó, quem quiser pausa para ler, esse é o post que ele fez ontem. Ele falou, lembre-se, espanque jornalistas, não escute mulheres, odeie trans, não sejam tímidos, respeitem os bairros. Olha, vai piorando. Quem quiser pausa para ler, eu não vou ler isso aqui não. Quem quiser pausa para ler, porque é bem horrível as coisas que ele fala aqui. Aí tá aqui o que diz ele aí. Aí, até aí, você fala, caramba, esse cara tá... Coisa. Aí chegou um outro aqui, um dos outros também ameaça a mim e falou assim, ó, o recado tá dado. Isso é a foto de um revólver e a foto do Alexandre de Moraes. Tá ameaçando de morte o ministro Alexandre de Moraes. Só que não são só eles, a coisa vai piorar já. Aí você, caramba, que coisa. Os bolsonaristas estão desesperados porque hoje, nessa rede social, todo tipo de fake news pode correr solta. E eles podem fazer o que quiserem, porque eles sabem que as medidas judiciais não vão chegar na rede social. O Elon Musk estava tranquilo pensando, pô, como o X não tem conta no Brasil, eu não vou pagar essas multas, se suspender a rede social, eu vou usar o meu discurso de que, olha, tá vendo, o Brasil é uma ditadura, só quem suspendeu essa rede foram a China, a Coreia do Norte, aí ele cita aí países aí, a Venezuela, tá vendo, o Brasil vai entrar aí com esses países. A China não tem nenhuma rede social que não seja chinesa. Assim como os Estados Unidos não tem nenhuma rede social que não seja americana. Para você ter um exemplo, o TikTok é uma rede social chinesa. Os Estados Unidos criaram uma lei para banir o TikTok se o TikTok não virar americano. E o TikTok falou, pô, então bane a plataforma. Tá aí num processo que demora um pouco, mas o TikTok vai ser banido nos Estados Unidos. Aí fala, não, mas ninguém fala que lá é uma ditadura, né? Não, aí não vai falar que é uma ditadura. Criar uma lei para banir uma plataforma específica não é ditatorial. Aí, a China não deixa nenhuma rede social que não seja chinesa, por quê? Porque o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, essas redes todas, o Twitter, elas pegam os seus dados e elas vendem os seus dados para os anunciantes e elas dão os seus dados para o governo americano. Então a China não quer os seus cidadãos sendo espionados pelo governo americano. Simples assim. Qualquer país soberano de verdade faria o mesmo que a China faz. Não deixaria uma rede social estrangeira ou uma rede social que já tem provas de que vende os dados dos usuários para empresas privadas e entrega gratuitamente ou não para o governo americano espionar esses usuários. Não deixaria. O Brasil deixa, assim como a União Europeia deixa, quase todo mundo deixa. Só que o limite é quando essas redes sociais passam a não respeitar as leis do país. Aí, pelo amor de Deus, tchau. O que acontece é que o Elon Musk achou que isso ia ficar grátis para ele. Pô, ele vai perder ali 30, 40 milhões de usuários brasileiros, mas ele vai ter um discurso de que o Brasil é uma ditadura e fortalecer aquele discurso que é o discurso do bolsonarismo. É um discurso bem simples, que
que, se for repetido exaustivamente, convence qualquer pessoa. É só ver aí muitos plantonistas que dizem que a Venezuela é uma mega ditadura, que Nossa Senhora e tudo mais, porque repetem o que fala a imprensa sem prova alguma. E aí, o que acontece? Se imagina alguém fala, nossa, o Brasil é uma ditadura, ó, tá banindo a rede social ali, tá banindo toda a oposição, tá prendendo opositores, tem um ministro, o Supremo, aliás, um ministro não, o Supremo Tribunal Federal é cachorrinho do presidente Lula, do ditador Lula. Brasil é uma ditadura. Olha só como esse discurso pega. Se repetir 1000 vezes fora do Brasil, quem não é brasileiro acredita. É isso. E aí você fala, nossa, a maioria está contra o Lula. E aí quando o Lula ganha a eleição em 2026, a imprensa internacional poderia falar, não, na verdade o Lula perdeu. Quem ganhou foi o Tarcísio com 70% dos votos. A urna eletrônica, você põe seu voto e não sabe para onde vai. Olha só que fácil. Muito, 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 muito fácil falar que o país é uma ditadura. Imagina se o Trump ganha a eleição, o Trump chega e fala, é uma ditadura mesmo, vou impor sanções ao Brasil e vou quebrar o Brasil completamente. Usar a força aqui, o imperialismo americano, para quebrar o Brasil. Esse é o objetivo final aí do Elon Musk e dos bolsonaristas. Acabar com o governo Lula, que a extrema-direita volte ao poder no Brasil em 2026 ou até antes. É isso. O Elon Musk falou que o Alexandre vai acabar preso. O Alexandre de Moraes, que não é bobo nem nada, ele fez o seguinte. Ele diz que o Elon Musk tem um conglomerado de empresas. Essas empresas são ligadas umas às outras financeiramente. Uma passa a depender mais ou menos da outra. Então, ele bloqueou as contas da Starlink. Starlink é uma empresa de internet por satélite que passou a ser utilizada. O Elon Musk foi encontrar o Bolsonaro em 2022, tiraram fotinho junto, tudo mais. E aí, com a desculpa de levar internet para os indígenas, o que aconteceu? A Starlink passou a ser utilizada por nenhum indígena. Nenhum indígena usa a Starlink. Passou a ser utilizada pelos garimpeiros, aqueles assassinos que matam indígenas e estão acabando com a floresta. Eles, os madeireiros, o agro que faz as queimadas, eles usam a internet do Elon Musk para se comunicarem. Os indígenas não usam nada e os indígenas são exterminados. É isso que está acontecendo. Então, o Elon Musk teve agora as contas da Starlink no Brasil bloqueadas. Então se ferrou. Ele não imaginava isso, vai perder aí algumas dezenas de milhões de dólares para pagar as multas aí. E lembre-se, cada dia a multa vai aumentando, então cada dia vai ser mais dinheiro que vai ser pego ali da Starlink. Ele mandou um e-mail para os clientes da Starlink. Lembre-se, a maioria dos clientes da Starlink, muita gente honesta usa a internet por satélite, que inclusive falam que é de uma boa qualidade. Mas a maioria dos clientes no Brasil estão na Amazônia e são criminosos. Criminosos que estão destruindo a Amazônia. Ele mandou um e-mail para esse pessoal todo dizendo que o serviço vai ser feito de graça até que a gente resolva esse problema aí. A Starlink não tem nada a ver com o X. E aí no fim do e-mail tinha o logo do X. Não tem nada a ver, mas você coloca o e-mail, o logo da outra empresa. Deu ruim. Deu ruim. E aí o que acontece? Outros bolsonaristas passaram a fazer ameaças mais graves ao Alexandre de Moraes. Esse aqui, Otávio, que também é um que também já me ameaçou, ele falou, vamos com... Num post aqui do X que estava xingando o Alexandre de Moraes, reclamando do Alexandre de Moraes, chorando, ele falou o seguinte aqui, ó. Contrataremos o Grupo Wagner para resolver isso. Para quem não sabe, Grupo Wagner é um grupo de mercenários, ou seja, assassinos de aluguel, que foi utilizado aí pelo governo da Rússia na guerra da Ucrânia e é utilizado por outros governos em guerras. E aí, dizem aí alguns bolsonaristas que vão contratar esse pessoal aí para assassinar o Alexandre de Moraes. Eles também dizem que, tem outro post aqui, em que eles falam que vão passar aí, quanto será que cobra o Grupo Wagner para passar o careca? E começaram aí a falar que vão fazer uma vaquinha para... Vaquinha, o Elon Musk é trilionário, nem precisa fazer vaquinha, para contratar esse pessoal. Outros aí, do mesmo grupo aí que ameaça, que comete esses crimes todos e ficam sem nada, eles colocaram a foto da esposa do Alexandre de Moraes com ele e colocaram aqui, ó, estupra. Tá vendo aqui? O que eles escrevem? Esse pessoal aqui é o mesmo que, quando uma influenciadora de esquerda morreu, eles passaram a fazer inúmeros posts incentivando que no necrotério alguém abusasse do corpo dela. É isso. E eles ficaram todos impunes. Estão até agora na rede social. Até agora. Não adianta entrar na justiça, porque a rede social não pode nem ser intimada. E a rede social não deleta os posts, por quê? Porque os funcionários são de extrema direita. Os funcionários devem olhar isso e dar risada quando você denuncia. E aí, se você xinga eles de volta, quem é banido é você.
Essa é a rede social do Elon Musk. Esse é o tamanho do esgoto que se tornou essa plataforma. Pois bem, agora está para ser banida nas próximas horas ou nos próximos dias. Quem olhar no processo lá no site do STF vê que o prazo para eles indicarem um representante no Brasil acabou ontem às 8 horas e 7 minutos da noite. Menos de 10 minutos depois, um despacho foi feito pelo Alexandre de Moraes, só que é sigiloso. Provavelmente é a ordem para deletar a rede social, para banir essa rede social no Brasil. O Alexandre de Moraes também tem o poder, usando a Anatel, de fazer com que nem usando o VPN os brasileiros possam acessar aí o X, que seria o ideal, porque senão esses criminosos vão continuar lá usando o VPN e ameaçando as pessoas e se passando por outros. E aí, o que acontece? O Elon Musk vai ter um prejuízo aí multimilionário, porque ele vai perder 40 milhões de usuários da plataforma dele, que já está dando prejuízo. As multas vão aumentando. A Starlink, que era uma empresa que dava um lucro extraordinário no Brasil, está com as contas bloqueadas e vai ter que pagar as multas do X. Quer dizer, ele está comprando uma briga aí com os bolsonaristas. Imagina o tamanho da promessa e do que os bolsonaristas já deram para ele quando o Bolsonaro estava no governo, para que ele compre uma briga que custa tão caro para ele. Aí você imagina o tamanho da corrupção. Lembremos que o Elon Musk é um especialista, isso ele faz desde que ele é jovem, assim que ele ficou trilionário, ele é especialista em pegar dinheiro público de governos corruptos. Nos Estados Unidos, onde corrupção não é nem crime, para quem não sabe, é muita coisa que aqui no Brasil a gente diz que é corrupção. Por exemplo, o político dá um contrato de milhões para um empresário e em troca o empresário paga dinheiro para esse político. Isso é corrupção? É. Nos Estados Unidos, o nome disso é lobby e é legalizado. Então ele é especialista nisso, ele ganha centenas de milhões de dólares do governo Biden, assim como ganhou do governo Trump, assim como vai ganhar da Kamala Harris ou do Trump, de quem ganhar a eleição. E ele devia estar ganhando muita grana do governo Bolsonaro e tem a promessa de ganhar muito mais caso a extrema-direita volte ao poder. O problema dele se chama democracia no Brasil e Alexandre de Moraes. Deu ruim aí para eles estão desesperados. Eu já mandei pedir encarecidamente aos plantonistas que marquem o Alexandre de Moraes nesses posts. O bom daqueles vazamentos lá do Glenn Greenwald é que a gente viu que o Alexandre vê quando a gente marca ele. Ele vê, ele tá lá. Então, foram mais de 1.200 comentários até o momento, 1.200 comentários aqui, marcando o Alexandre de Moraes, ó, 1.2K, 1.200 comentários. Então, não tenha dúvida que ele vai colocar a Polícia Federal para cima dessa bandidagem toda aí, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal. Nós seguiremos aqui na luta contra esses bandidos. Falou!